as minhas atividades, quando eu utilizo a brincadeira como ferramenta de ensino, eu utilizo atividades cooperativas, colaborativas, onde ganhamos se conseguimos superar os desafios juntos, utilizando música, dança, teatro, artes plásticas, objetos do dia a dia, transformando coisas simples do dia a dia em objetos lúdicos para facilitar, né, o entendimento de um conceito, de uma técnica. Eu utilizo o teatro, contação de histórias, toda a linguagem artística, né, as linguagens, uma visão multidisciplinar, várias matérias, que não está só a ver com língua portuguesa, com literatura, mas com matemática, com história, geografia, que trabalha o desenvolvimento da cultural, social, motor, sensorial, cognitivo, criativo da criança. E uma boa brincadeira, o que está no repertório, tem que trabalhar todos esses conceitos, porque eu sei que eu vou motivar a criança, eu vou ajudar o desenvolvimento integral dela. E assim a criança começa a aprender a como se aprende. Ela começa a ter essa autonomia de, se ela se interessa por algo, ela sabe como pesquisar e aprender sobre esse algo novo que tocou o coração dela, que despertou o interesse da criança. E assim ela começa a saber conectar diferentes ideias e desperta o prazer em aprender. Isso que é muito interessante. A brincadeira, se ela foi feita no momento exato, se ela contém esses elementos fundamentais para o desenvolvimento humano, a criança começa a aprender como se aprende, porque trabalha a motricidade, trabalha toda a parte emocional, né, de como você organizar as emoções dentro da gente, você também trabalha a parte cognitiva, o raciocínio, o intelecto, trabalha também questões sociais, de como a gente convive melhor, culturais também. E hoje eu vou ensinar para você que trabalha com alfabetização, como você pode utilizar essas brincadeiras no momento exato, utilizando a arte, né, as linguagens artísticas para as crianças aprenderem de uma maneira muito fácil, aprende de uma maneira fácil. Então, vou trazer aqui para vocês. E agora tem uma coisa, e foi um processo muito difícil para mim. Eu fiquei maravilhado. Eu comecei apaixonado com o repertório de brincadeiras. Na internet tem um monte de brincadeira. E aí eu comecei a pegar aquele monte de repertório e comecei a jogar nas crianças, né? Foi um tsunami de brincadeira sem propósito. As aulas ficaram piores do que eram. Eu tentei arrumar e, quando eu comecei a utilizar as brincadeiras em sala de aula, piorou. Questão de indisciplina, questão de motivação, de foco. As crianças perderam o foco completamente. Eu chorei em casa, falei, meu Deus, eu não sirvo para isso, eu não sou professor, porque com os bons professores que eu aprendi nos Estados Unidos, na Espanha, vários cursos que eu fiz, eles são tão bons, eu utilizo a brincadeira como ferramenta de ensino, na minha sala dá errado. Mas por quê? Porque a brincadeira é ruim, essa brincadeira... E aí eu ponho a dor, né, toda a minha dor, toda a culpa nas crianças, porque as crianças são desorganizadas, porque a escola não me dá o material necessário, mas eu vou contar para você que o problema que eu encontrei estava em mim, estava no momento exato. E o momento exato do Estevão não estava. A ideia é que o Estevão não estava no momento exato de utilizar a brincadeira como ferramenta de ensino, simplesmente porque eu não tinha esses dois elementos. Eu não tinha claros os meus objetivos como professor. No final do ano eu quero alcançar isso, no final do semestre eu quero alcançar isso, eu tenho no final daquela aula, de cada aula eu tenho esse objetivo, e eu não estava conectando com o talento de cada aluno, eu não estava abrindo meu coração para ver o que aquela criança tem de melhor e como eu posso colocar na atividade brincante que eu estou trazendo em sala de aula. E eu não estava no meu momento exato. Então, fui fazer mais cursos, fui botando em prática, eu fui passo a passo me aprimorando, e eu queria ajudar você que está botando a culpa na escola, está botando a culpa na atividade, está botando a culpa na família, na indisciplina. É tudo muito difícil, mas se você
tem alinhado esse momento exato, novamente, com os objetivos claros e sabendo conectar o talento das crianças, tudo fica mais fácil e você começa a ver a motivação dos alunos, a disciplina dos alunos e o prazer em aprender. Então, eu vou botar muito simples aqui, 3 brincadeiras que você pode colocar no seu planejamento de aula para conquistar essa motivação dos alunos e se tornar uma referência aí na sua escola e ter o reconhecimento das famílias e também dos alunos. E olha só, eu utilizava, quando eu comecei, que deu tudo errado para mim, foi que eu utilizava a brincadeira não como um facilitador de um conceito, de uma técnica, mas eu utilizava a brincadeira como um complicador. A brincadeira era mais complicada que o conceito que eu queria abordar. Ou seja, o professor não tem claro qual é a essência da brincadeira, que conceito que essa brincadeira está trabalhando. Ah, está trabalhando tudo, mas tudo e nada pode ser a mesma coisa. E eu também, como professor, eu não sabia as metas que eu queria alcançar no final do ano. E isso deixava o processo em sala de aula perdido, e as crianças ficavam perdidas, assim como eu estava perdido. Não vai fazer mágica a brincadeira por si só, joga a brincadeira e a mágica vai acontecer. Se você tem claro o seu objetivo, se você tem claro o ponto forte das crianças, você vai melhorar muito a brincadeira e potencializar aí a maneira de aprender da criança. E se eu era muito ruim porque eu não sistematizei o passo a passo do processo de aprendizagem, o passo a passo de uma aula. Então, o planejamento de uma aula, utilizando a brincadeira no começo, no meio, no fim, onde é que eu quero chegar, qual que é o talento daquela criança que está ali na minha frente. Nossa, a Paula gosta muito de escrever, então, nessa brincadeira que eu planejei, não tinha nada de escrever. Mas como a Paula está precisando mais de atenção nesse momento, que ela está com dificuldade de aprendizagem nesse tema, eu vou falar para a Paula desenhar e escrever alguma coisa que tenha a ver com essa brincadeira, enquanto outros tocam, outros fazem teatro, e assim um trabalho por grupos, uma visão multidisciplinar, e tudo vai mais fácil em sala de aula. E vamos para as nossas brincadeiras. Não tenha medo de utilizar a brincadeira como ferramenta de ensino, porque você agora já sabe o momento exato. Você vai voltar aí para a sua casa, no seu escritório, na sala da sua casa, escrever quais são os meus objetivos, como eu faço para descobrir o talento de cada criança, talvez seja perguntando, me diga 3 coisas que você mais gosta de fazer. Nossa, Janete, você gosta de pintar, jogar bola? Ótimo, você tem essa ficha dos alunos e sabe, assim, mais ou menos da sala, qual que é os talentos predominantes, e assim você vai cada vez mais conectando o talento de cada aluno nas atividades brincantes e com os conceitos que você quer abordar. E vamos para a nossa brincadeira! Essa é uma brincadeira que vai auxiliar você no processo de alfabetização das crianças, tanto da leitura quanto da escrita. E, de uma maneira muito simples, eu tenho um objetivo, talvez de 1 mês, que é reconhecer as vogais. E, ao mesmo tempo que eu reconheço as vogais no processo de alfabetização, eu também consigo diferenciar o que é vogal, o que não é. O que não é vogal é consoante. Então, tem os opostos que você vai amplificar a diferença desses opostos, mas você vai ver que são opostos complementares, que uma consoante, uma vogal, vai dar uma sílaba, mas você começa passo a passo, vamos pelas vogais. E nada melhor do que entender as vogais, não escrevendo, mas se transformando nas vogais, sim, porque quando a gente entende com o corpo, a inteligência sinestésica da criança, a inteligência corporal, é muito forte, é muito marcante, tanto que quando você aprende a andar de bicicleta, você nunca mais esquece, porque está registrado no seu corpo. Por isso, vamos entender as linhas das vogais no nosso corpo para depois reproduzir no papel. Essa é a melhor maneira de você trabalhar a escrita. Reconhecimento das vogais é se transformando nas vogais com a música A, E, I, O, U. A. Procurando bem, eu sei que tem. No início do amor eu vejo procurando bem, eu sei que
tem. No pé do café eu vejo procurando bem, eu sei que tem. No fim do Piauí eu vejo procurando bem, eu sei que tem. Nas pontas do ovo eu vejo procurando bem, eu sei que tem. No meio da lua eu vejo Olha, simples assim, você vai começar um processo de alfabetização reconhecendo e entendendo o que são as vogais. E a melhor maneira de uma criança pequena entender é se transformando nas vogais. O que é que tem no início do amor? Você pode contar histórias. O que tem no início do amor? Pergunte para as crianças, né? Amei, olha só. O que tem no início do amor? Uma criança respondeu para mim, um beijinho. Que demais! Anota as histórias que aparecem de cada criança. Nossa, a Ana falou que tem um beijinho. E uma vez perguntei para uma outra criança, o que tem no início do amor? Você sabe o que é? E uma criança falou, um jantar. Saiu para jantar e o amor aconteceu. É demais, escute o que as crianças têm para dizer, em vez de já despejar o tanto de brincadeira. Ou seja, para o professor ensinar, é preciso usar a cabeça, mas para a criança aprender, é preciso usar o coração. Escute mais as crianças. Você vai ser capaz de escutar mais as crianças, incorporar suas ideias criativas, se você tiver um planejamento e os objetivos claros. Se você não tem os objetivos claros de onde você quer chegar, você se perde, você se torna inseguro e você quer que todo mundo te imite e não consegue conectar o ponto forte das crianças na sua atividade. E aí, talvez você não motive tanto as crianças e não transforme as crianças. Então, olha só, muito simples, A, E, I, O, U. O que tem no início do amor? Mas pergunta, vamos transformar na letra A. Então, transforma assim. Talvez uma criança vai fazer de um outro jeito. Você entende que tem a Libras, né? A língua dos sinais. A, E, I, O, U. Você sabe que pode falar com as mãos também. Olha o tanto de coisa que você pode abordar em uma brincadeira. E aí, você tem a letra E, que a cabeça que é o tracinho do meio, a mão é de cima, outro braço de trás, aí depois tem a letra O, a criança pode fazer uma bolinha, ou pode fazer a letra O com a mão, ou U também, pode fazer com as duas mãos, você pode fazer as letras em duplas, a sala inteira se transformar na vogal, ou seja, aprender com o corpo. Então eu trago esse elemento brincante para reconhecimento, para auxiliar na alfabetização. Olha meus objetivos como são claros. Alfabetização, aprender a ler e escrever, amplo, simplesmente vogais. E nas vogais, trabalhar com a inteligência sinestésica, utilizando o corpo. E aí, passando o A e a U, nós vamos reconhecer essas vogais nos nossos nomes. Se as vogais, já entendi o que são as vogais, mas espera aí, Estevão, quais são as vogais do meu nome? Mas e se as outras letras? Essas outras letras são consoantes. Aí você começa a entender o que é vogal, o que é consoante. Nossa, olha só. Então, as vogais estão de azul. Qual que é essa vogal? É essa. E depois, de novo, depois tem um A, depois tem um O. E no seu nome, olha só, a Deia, D-I-A, transforma nas vogais do seu nome. E para a criança, escutar o seu nome na canção é a coisa mais linda que a criança pode esperar em um dia de aula. Quando você conecta a atividade com o nome da criança, ela fala assim, nossa, eu estou no lugar perfeito, onde eu sou reconhecido, um ambiente seguro, onde eu vou começar a ter prazer de aprender, porque o professor conecta o meu nome nas brincadeiras. Quando você conecta o nome das crianças na brincadeira, você está botando a criança no foco central, no palco, e ela se sente realizada. Então, é a porta de entrada para a criança sentir o prazer em aprender, dela ter a confiança na professora, confiança no professor, e começar aí um processo de
de aprendizado na troca, né? Ela vai lá, sabe escutar, porque ela sabe que ela vai ser ouvida também. Então, isso é muito importante, conectar o nome das crianças. Já sabemos as vogais, I, O, U. E agora vamos conectar com aprender, reconhecer quais vogais a gente tem no nosso nome. Você quer escutar a voz da menina? Eia. Transformando nas vogais menina. Eia. Você quer escutar a voz do menino? Eio. Transformando nas vogais. Eio. Você quer escutar a voz da Marina? Marina. Você quer escutar? Olha que simples. Você já entendeu o que são as vogais. Você se transformou nas vogais na brincadeira A, E, I, O, U. E agora você está conectando o nome de todos os alunos da sua sala de aula com a brincadeira do menino, da menina. Você quer escutar a voz da menina, e você vai se transformar. Eu sei que você está aí brincando comigo. E aí você vai se transformar nas vogais da menina. Você quer escutar a voz da menina. Agora, lembra da Deia, que eu falei da Deia? Vamos transformar nas letras da Deia, colocando o nome da Deia na canção. E eu sei que a Deia nunca mais vai esquecer essa aula, porque é o nome dela que foi cantada. Então, o bom professor sabe disso. Você quer escutar a voz da Deia? E agora, o nome do Tiago. O Tiago chegou. Todo mundo pensando as vogais do nome do Tiago. Vamos se transformar nas vogais. I, A, O. Você quer escutar a voz do Tiago? I, A, O. I, A, O. Você quer escutar a voz da Luna? Pronto. Aí você está feliz da vida, porque você botou Luna, valeu. E aí você vê, tem nomes que tem 3 vogais, tem nomes que tem só 2, mas dá para todos os nomes serem incorporados nessa brincadeira. Ou seja, o momento exato de utilizar a brincadeira como ferramenta de ensino está conectado com os objetivos claros do professor e a capacidade de conectar o talento de cada aluno. E aí você põe tudo isso junto, você pode utilizar tanto no começo, no meio e no fim, se esses 2 elementos estão entrelaçados e claros na sua dinâmica de sala de aula. E se você tem um ukulele, eu ensino, né, com o meu método do ukulele game, os professores conseguem cantar e tocar no ukulele para os alunos, e os alunos falam, nossa, o professor está cantando e tocando. Ou seja, vira uma referência musical, um show que você faz em sala de aula com o nome dos seus alunos. Estevão, consegue transformar nas vogais do nome do Estevão? Ó. A, O. Preparados? Você quer escutar a voz do Estevão? A, O. A, O. Você quer escutar a voz da Fátima? A, I, A.
Ukulele! 3 posições que eu ensino para você cantar e tocar e auxiliar na alfabetização das suas crianças, simplesmente com um foco muito claro. Quero aprender a ler, a escrever, tenho que passar isso para os meus alunos, começando com as vogais. Consigo compreender as vogais, entender o traçado das vogais através do meu corpo, né? Se transformando nas vogais, A, I, A, U, sim, música A, I, A, U. Consigo reconhecer as vogais no meu nome, no nome dos meus amigos em sala de aula? Sim. Então, a partir desse momento, você começa a entender a forma, a escrita, o desenho, o traço, a partir dessa simples brincadeira. E depois, a gente ainda nesse processo de alfabetização começa a entender que tem sonoridades, timbres, uma musicalidade diferente em cada vogal. Então, vamos mais adiante com o momento exato da brincadeira, que quando tudo fica claro. Vamos ver se você conhece essa música e vai entender que temos muitas vogais. Num baú tem cajá, ah, ah, ah. Tem cajá, tem maçã, ah, ah, ah. Tem massa, tem café, é. Tem café pra você, é. Pra você tem caqui, i. Tem caqui pra vovó, ó. Pra vovó, pro vovô, ó. Pra mamãe, pro papai, ai. Tudo tem no baú, ai. A, E, I, O, ai. E a gente entende a riqueza da nossa língua brasileira, que tem várias vogais, a gente tem uma melodia na nossa fala, A, E, I, O, ai, Então, dentro desse ambiente de auxiliar na alfabetização, utilizando brincadeiras como ferramenta de ensino, a gente traz as linguagens artísticas, a música, o teatro, as artes plásticas, a dança. Então, a gente traz todos esses elementos porque a criança se sente mais motivada. É o universo da criança, da brincadeira, que faz ela entender conceitos difíceis, como a escrita, a literatura, símbolos. E assim você começa a trazer de uma maneira muito simples, vogal, consoante, vogal reconhecendo no meu nome, no nome dos meus amigos, dos meus parentes, e depois você dá um passo a mais, que é ainda dentro das vogais ver as sonoridades diferentes, como vovó, vovô, maçã, então tem oclusivas, abertas, vogais abertas, oclusivas, e você vai cada vez mais dando um passo, porque você tem esse momento exato que tem a ver com a sua sensibilidade, professora. O momento exato de utilizar a brincadeira como ferramenta de ensino está conectado com a sua sensibilidade de ser uma boa professora, tendo claro os seus objetivos, aonde você quer chegar, conectando o talento de cada aluno. E assim as brincadeiras se tornam ferramentas essenciais para utilizar no início, no meio e no fim de uma sala de aula. No início, eu utilizo para disparar o tema da aula e motivar os alunos. No meio da aula, eu utilizo para retomar o foco atencional, que às vezes as crianças se dispersam, então essa brincadeira traz de volta o foco atencional e trabalho a criatividade colaborativa, as crianças colocando um pouco das ideias dentro da atividade que eu trago em sala de aula. E no final, eu utilizo a brincadeira para solidificar o conceito abordado e desenvolver a memória. O que foi que a gente fez? O que você lembra? O que você mais gostou dessa aula? E assim, a brincadeira pode permear sobre todos os momentos de tempo de relógio da sua sala de aula, né? Dentro da sua organização, do seu planejamento. Mas o momento exato tem a ver com o seu desenvolvimento, professora, porque quando
eu estava utilizando brincadeiras como ferramenta de ensino, eu não estava utilizando como ferramenta de ensino, eu estava porque achava legal, mas eu não estava no meu momento, porque eu não tinha os objetivos claros, porque eu não conectava com a criança, e aquilo não virou um facilitador. A brincadeira não tinha virado para mim uma ferramenta que pudesse facilitar o entendimento de um conceito ou de uma técnica. Eu estava utilizando a brincadeira como um complicador para a criança. Era mais fácil entender a teoria, mas eu trazendo a prática brincante, eu tenho que ter claro que ela vai ser um facilitador para alcançar os meus objetivos. Assim a mágica acontece, os seus alunos sentem o prazer em aprender e você se torna uma referência na educação se você traz isso no seu dia a dia, essas brincadeiras transformadoras feitas no seu momento, no momento ideal que o professor está se preparando. Então, não deixe de começar o próximo ano com esse planejamento, com essa intenção de transformar, e você vai acabar virando uma referência, porque você está consciente, você está usando esses fundamentos no dia a dia, em sala de aula.